Louvado seja Deus. Queridos, como eu disse antes de começar a ler este trecho bíblico, que este texto é um dos mais conhecidos, mais pregados da Bíblia Sagrada. Mas a cada dia que nós lemos a palavra de Deus, ela se renova em nossas vidas. E quando estava pedindo a Deus uma palavra para estar compartilhando com os irmãos nesta noite, Ele me trouxe a este texto do Vale dos Ossos Secos, para trazer uma palavra segundo o tema, trazendo vida sobre o Vale da Morte. Amém? Este texto ele começa contando aqui uma história que aconteceu com o profeta Ezequiel, que estava em um dia como os outros qualqueres, na terra da Babilônia, aonde Israel estava servindo como escravo ao povo babilônico, e quem sabe para ele era um dia como todos os demais dias que aconteceram ali naquela terra. Porém, naquele dia, algo mudou o itinerário da sua vida. A Bíblia diz que a mão do Senhor, ela veio sobre Ezequiel, e levou ele, o Espírito do Senhor, levou Ezequiel ao vale dos ossos secos, a um vale aonde ele pôde contemplar que existia um cemitério a céu aberto, cheio de ossos. Conforme a palavra de Deus nos revela, imediatamente ele percebeu que aqueles ossos que ali estavam, que aquela visão que Deus trazia para ele, aqueles ossos não eram ossos de animais, não eram ossos de nenhum outro ser, mas eram ossos de humanos, de pessoas, eram ossos de, quem sabe, guerreiros de um exército que tinha sido abatido no campo de batalha e que agora estava ali apodrecendo e secando a céu aberto. Quando nós lemos a introdução desta palavra, uma coisa que me chamou a atenção é que Ezequiel, ele diz que foi o Espírito do Senhor. A mão de Deus veio sobre ele, e o Espírito do Senhor levou a ele a um vale. Quando nós oramos, nós sempre pedimos para Deus: Deus, me leva para os lugares altos. Deus, me leva para navegar no oceano do Teu Espírito. Deus, me leva para um lugar amplo, aonde eu possa aumentar as minhas tendas. Nós pedimos sempre para que Deus nos leve a lugares bons, a lugares melhores daqueles aonde nós estamos. Mas aqui o profeta, querido, ele não vai aonde ele quer. O profeta, o verdadeiro profeta de Deus, ele vai aonde o Espírito de Deus o leva. Muitas vezes acontece que Deus, ele quer nos levar para lugares onde nós não queremos ir, lugares que muitas vezes nós rejeitamos de ir. E com Ezequiel não foi diferente. A mão do Senhor, o Espírito do Senhor, levou Ezequiel para um vale. Repita comigo: Deus levou Ezequiel para o vale. Fala assim: não foi o diabo, foi Deus. Pergunta para o seu irmão: você já passou no vale? Você já entrou num vale? Vale no sentido figurativo, não literal, né? Usando uma linguagem alegórica, o vale para o crente é sempre um lugar ruim. O vale para o crente, até para o profeta, até para o rei Davi, quando ele escreveu um de seus salmos, o Salmo 23, ele fala de vale.
ele fala de lugar terrível, ele fala do vale da sombra da morte. Também no Salmo 91 ele cita vales, lugares de aflição, lugar de sofrimento, lugar de não se alegrar, de não ter motivo para se alegrar. Mas ele também escreveu que, ainda que o Senhor o leve pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum. Por isso, se você já passou pelo vale, ou está passando, quem sabe por um vale, pode entender que foi o próprio Deus que permite situações na nossa vida, para que nós venhamos ter novas experiências. Aqui, o interessante é que Deus leva Ezequiel para o vale, e manda Ezequiel ficar olhando para aqueles ossos. Manda Ezequiel circuncidar os ossos, ficar caminhando em volta, contemplando aquela imagem terrível daqueles ossos secos. Deus pergunta para ele: o que você vê, Ezequiel, nesse vale? O que você consegue enxergar aí? Ezequiel só diz: olha, eu só vejo ossos. E eles são muitos ossos, são muitíssimos. E eles estão sequíssimos. Ou seja, não havia vida, não havia sequer um sinal de vida naqueles ossos, aonde Deus levou Ezequiel. Olha o que diz ali, o verso de número 2. Ele, ou seja, o Espírito do Senhor, me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. O diagnóstico de Ezequiel foi imediato. Eu observei como o Senhor mandou, e eu percebi duas coisas: são muito numerosos, ou seja, tem muitos ossos. Segundo, estão sequíssimos, ou seja, estão mortos. Esses ossos, eles representavam a casa de Israel. O povo que estava agora cativo na Babilônia, e aquilo figurava como uma imagem de como a vida espiritual daqueles homens do povo de Israel se encontrava. Ezequiel ele falou assim: ó, não são poucos, são muitíssimos, são muito numerosos a quantidade de ossos que tem nesse vale. Não eram poucas as pessoas que estavam morrendo, não eram poucas as pessoas que tinham morrido espiritualmente por causa do cativeiro babilônico. 3 motivos levaram a nação de Israel a esta morte espiritual. O primeiro, a derrota que eles tiveram contra o rei Nabucodonosor, quando ele entrou na cidade de Jerusalém e levou todo o povo cativo embora, de escravo. Aquilo causou para eles, ainda que o profeta Jeremias havia profetizado que se eles não tornassem o velho caminho ao caminho de Deus, viria grande destruição sobre aquela nação. Eles não acreditavam. E quando eles sofreram essa derrota, aquilo fez com que a fé deles começasse a morrer. O segundo motivo, eles estavam longe da igreja. Israel agora não tinha onde congregar. Israel não tinha onde entrar em comunhão com os irmãos para prestar um culto a Deus. Na Babilônia não tinha sinagoga. Na Babilônia não era permitido que eles fizessem reuniões para adorar a Deus, como nós estamos neste lugar nesta noite. O templo do sacrifício tinha ficado lá em Jerusalém, e agora eles estavam na Babilônia, e não faziam mais culto a Deus. Isso fez com que a vida espiritual deles viesse a morrer. Eu quero abrir um parêntese aqui, que muitas pessoas acham que apenas o fato dela ter sido batizada, né? E agora ela se encontra em casa, de repente saiu de uma igreja porque não gostou de alguma coisa que aconteceu, não procurou outra igreja, não é? Está em casa, fala: não, mas eu sou crente, não, mas eu temo a Deus, não, mas eu tenho Jesus na minha vida. Mas isso pode ser uma armadilha, é algo muito perigoso. Tem pessoas que acham que apenas ouviram uma mensagem pelo rádio uma vez por semana, não é? Eu ouço lá uma rádio, todo dia lá tem um pastor, né, falando algo.
Queridos, não adianta tampar o sol com a peneira. O que nos traz vida, querido, é estar juntos, adorando, glorificando a Deus, estando em comunhão, prestando um culto racional a Deus. Se nós não estivermos, querido, perto do povo de Deus, ajuntado com o povo de Deus, infelizmente, o diagnóstico da nossa vida não vai ser um diagnóstico favorável, vai nos levar à morte espiritual. O povo de Israel percebeu o mal que fazia, agora eles não poderam ir à igreja, ir até o templo, ir até uma sinagoga, para ouvir uma palavra, para receber um alimento, para estar recebendo um calor humano ali dos irmãos, das pessoas que congregavam juntos. Aquilo também levou eles, ajudou a levar à morte espiritual. E o terceiro motivo, que agora eles tinham que viver misturado ao povo pagão. Ou seja, levou o povo de Israel a começar a ter práticas pagãs, costumes dos babilônicos, que devagarzinho começou a aderir ao povo de Israel, a nação eleita de Deus. 3 motivos que acabou sucumbindo à fé do povo de Israel e levou eles a estar, como naquela visão de Ezequiel, como ossos secos em um grande vale. Mas Deus, quando leva o profeta para um vale, querido, Ele não está ali levando apenas para que ele possa ver o que está acontecendo. Deus não leva o profeta para o vale dos ossos secos apenas para que ele venha diagnosticar, contar ali os ossos e diagnosticar que eles estavam mortos. Não, pelo contrário. Quando Deus leva o profeta para o vale, é que Ele quer mudar a situação, querido, das pessoas que se encontram nesse vale. Quando Deus leva alguém a uma situação caótica, a uma situação crônica, Ele não quer apenas que essa pessoa contempla o que está acontecendo, não. Ele leva essa pessoa lá para mudar todo o quadro daquela história, querido. E hoje Deus quer te usar como um profeta, como usou Ezequiel, para ressuscitar o vale de ossos secos da sua vida. Quem crê nesta verdade, aleluia. A boa notícia é essa: quando Deus nos leva ao vale dos ossos secos, não é para apenas ficar ali contemplando a desgraça, para ficar contemplando a tristeza, que é um vale, mas Ele leva para mudar a história, porque ali representava uma grande nação, ou melhor, um grande exército, o exército do Deus vivo, que precisava ser ressuscitado. Fazendo uma analogia, o vale dos ossos secos aqui, ele pode ser tantas pessoas que deixaram a sua fé esfriar e que hoje estão com a sua vida espiritual totalmente destruída. Ou quem sabe situações na sua vida que por um motivo ou por outro você não conseguiu, quem sabe ser bem sucedido naquele projeto, e hoje eles estão como o vale dos ossos secos, eles estão mortos, eles estão para você como se estivessem enterrados, porque só um milagre da parte de Deus pode mudar o quadro da situação. Mas a boa notícia é que se Deus levou você para esse vale, é porque Ele quer fazer esses ossos secos ressuscitarem nesta noite. Você pode crer nessa verdade? Aleluia. Deus pergunta para o profeta: o que você está vendo? Eu estou vendo ossos secos. Muitos, são muito numerosos, e eles estão sequíssimos. Aí vem a voz do Todo-Poderoso, aleluia. O interessante é que quando nós estamos nesse vale, sempre Deus fala conosco, não é assim? É muito mais fácil nós ouvir a voz de Deus no vale do que na bonança. Muito mais fácil ouvir a voz de Deus no deserto do que em Canaã. Porque Deus sempre vai em socorro da sua nação. Deus sempre vai em socorro do seu povo, do povo escolhido. Ele permite o vale, mas Ele não quer que você permaneça no vale. E ali Ele vem com a sua voz para aquele profeta, perguntando: poderão reviver estes ossos?
Poderá voltar à vida aquilo que está morto. E ali o profeta, olhando aquela sequidão, olhando aquela multidão de ossos que estavam sequíssimos, eu entendo pela sua resposta que ele não quis se comprometer. Ele não quis dizer, olha, eles podem sim viver, porque pela sua força, pelo seu entendimento e pelos seus recursos, com certeza ele não teria condições de dar uma resposta positiva para Deus. Mas o que eu achei interessante é que ele se deu aqui o benefício da dúvida. Por mais que a situação da nossa vida esteja difícil, nós nunca podemos enterrar um projeto. Nós nunca podemos dizer nunca. Porque nunca, querido, demora muito tempo para passar. Muita água passa debaixo da ponte. Muitas coisas se renovam. Muito tempo passa. E amanhã, pode ser que esse nunca vire, quem sabe, um talvez, não é? Então, para o crente principalmente, nunca é uma palavra que não existe. Só deve ser usada para falar assim, eu nunca vou para o inferno. Em nome de Jesus, amém? Fala para o seu irmão assim, ó, nunca diga nunca. Fala, nunca diga nunca para o poder de Deus. Baseado na sua lógica, ele não podia nada. Mas ele disse para Deus, olha, aí depende. Porque eu sei que o Senhor faz coisas impossíveis, aleluia. Eu sei que o Senhor já fez ressuscitar a nação de Israel, muitas vezes que ela estava morta, que ela estava derrotada. Quando ela estava cativa no Egito, também estava morta. O Senhor também fez ressuscitar de lá. Por isso Ezequiel respondeu, tu sabes, Senhor, tu sabes. Porque eu não posso, mas o Senhor pode, aleluia. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não tenho poder para fazer nada aqui, mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. O benefício da dúvida foi usado aqui por Deus para dizer ao profeta, então profetiza sobre esses ossos. Profetiza que vai entrar nervos nesses ossos. Profetiza que vai entrar carne, que vai entrar pele sobre esses ossos. E eles viverão. Aleluia. O começo da caminhada de um profeta nunca é fácil, irmão. Se você olhar as pessoas que Deus levantou aqui na Bíblia, olhar a história delas, e se você olhar a história de homens de Deus, que ainda nos dias de hoje, Deus está levantando, Deus tem levantado, você começa a olhar para a história dessas pessoas e ver que o começo do ministério não é nada fácil. Que ser profeta de Deus nessa terra é um grande desafio. É você desafiar as pessoas, desafiar a lógica e você desafiar a si mesmo naquilo que você acredita. Deus manda agora, olha o verso 3. E ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Verso 4, então ele me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, aleluia. Eu te pergunto, como é que osso vai ouvir, irmão? Como é que um objeto inanimado, como é que um vaso desse aqui, eu posso dizer para ele, olha, ouve o que eu vou te dizer, anda. Como é que um objeto que não tem vida pode ouvir alguma coisa e responder? Mas ali ele estava falando em nome do Deus Todo-Poderoso, que até mesmo aquilo que não tem vida, ele faz ter vida. Eu me recordo da passagem onde Jesus assentou debaixo de uma figueira e queria comer um fruto da figueira e ela não tinha. E ele amaldiçoou aquela planta. E eu te pergunto, planta tem ouvido, irmão? Pergunta para ele, você tem fé para profetizar?
Fala para ele, aí, você é profeta? Você tem fé para profetizar? Porque muitas vezes as coisas que Deus pede para o profeta vai fazer o profeta entrar em conflito. Profetiza para esses ossos e diz para eles: ouvi a palavra do Senhor. Ossos, ouçam o que Deus vai falar com vocês agora. Olha que coisa mais sem fundamento, mais sem sentido. E Jesus disse: aquela árvore nunca mais nasça de ti um fruto. E quando eles passaram no outro dia, aquela árvore estava seca. Aquela árvore, mesmo não tendo ouvido, a palavra de Deus surtiu efeito sobre ela. Então, querido, por pior que esteja a situação, se você crê verdadeiramente que foi Deus que falou com você, que vai reverter o quadro da história, abra a tua boca, profetiza em nome do Senhor, porque os ossos da sua vida que estavam sequíssimos vão começar a reviver, aleluia. Naquele momento, enquanto o profeta de Deus profetizava, ele começou a ouvir um barulho daqueles ossos, um se ajuntando com o outro. Eu fico aqui prestando atenção às coisas, os detalhes da palavra de Deus. A Bíblia diz que os ossos começaram a se ajuntar uns aos outros, segundo cada osso no seu lugar. Ezequiel, ele não disse que estava vendo ali esqueletos humanos. Eram ossos espalhados. Você sabe que a articulação do teu dedo não é igual ao do pé, que a da perna não é igual ao dos braços, não é? A da cabeça não é igual à da bacia, e assim por diante. E ali, segundo a palavra de Deus, cada osso começou a procurar, como se num tabuleiro de como é que chama? Um quebra-cabeça, não é? Onde você vai identificando a peça certa, você coloca no lugar certo, você procura uma, procura outra, e só uma peça que encaixa em cada uma do seu lugar. Os ossos começaram a procurar cada um o seu osso para se ajuntarem, e começou a crescer nervos naqueles ossos, e começou a crescer carne naqueles ossos, e começou a crescer pele, e cobriu aquela carne, aquele nervo e aqueles ossos, segundo a palavra de Deus. Mas tinha ainda um problema: ainda não havia neles espírito. Repita comigo: ainda não havia espírito sobre os ossos. Olha o que diz o verso 7: portanto, profetizei como se deu ordem. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei, e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Querido, o último passo para ressuscitar a vida espiritual de alguém é quando ele renova o Espírito Santo na sua vida. Sabe qual que foi o grande espanto quando eu li esta passagem que me chamou a atenção? Aonde que nós vamos buscar o Espírito Santo para que os ossos tenham vida? Se dentro das igrejas as pessoas só vão para buscar objetos, coisas, bens materiais, vão buscar um benefício, um milagre para a sua vida física e material. É tempo de pregar o avivamento. A própria palavra, olha, avivamento quer dizer o quê? Ela remete à vida. Avivar é trazer vida. Avivar é colocar vida naquilo que está morto. Isso é avivar. O avivamento dentro da igreja tem se resumido
a pequenos grupos de oração, um aqui, um ali, outro lá, na maioria das vezes, somente de líderes, mas o corpo inteiro ali, o que estava representando aqueles ossos secos, era toda a nação de Israel. Não eram os profetas, porque o profeta estava bem vivo. O profeta estava vivo a ponto de ser levado pelo Espírito de Deus àquele vale. E ele poder profetizar para que eles viessem ressuscitar. Mas quem estava morto era verdadeiramente toda a nação de Israel. Por quê? Porque eles não estavam mais em comunhão com a igreja. Não estavam mais buscando a Deus junto com a igreja. O que isso nos faz entender nos dias de hoje? Que a igreja tem que levar todo o povo a buscar o avivamento. Não é somente os pastores, não somente os evangelistas, não somente os presbíteros, não somente os diáconos que precisam ser cheios do Espírito Santo. Porque aquele que não tiver o Espírito não tem vida. Os ossos estavam ali, agora cobertos de carne, cobertos de nervos, cobertos de pele, mas ainda não tinham vida. O Espírito ainda não estava sobre eles. E agora Deus manda, no verso de número 9, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Olha que coisa tremenda. Mais uma vez, Deus remete Ezequiel a entender que eles ainda estavam mortos. Que embora eles estivessem agora em pé, que eles estivessem agora revestidos de carne, revestidos de nervos, revestidos de pele, ainda não tinha Espírito. Então ele diz: profetiza ao Espírito, aleluia. Olha que coisa tremenda. A glória da segunda casa sempre é maior do que a primeira, né? Porque primeiro ele teve que profetizar sobre ossos. Agora, olha a autoridade que Deus deu a ele: profetiza ao Espírito, aleluia. Ou seja, para você, querido, chegar a uma outra dimensão, outro nível, primeiro você tem que passar pelo primeiro nível. Primeiro você tem que passar pelo primeiro degrau, aleluia. Para Deus te dar algo grande, primeiro você tem que ser grato no pequeno. Para Deus te dar o muito, primeiro você tem que agradecer o pouco. Para você, quem sabe, né, ter uma vida ministerial repleta, né, estar na cabeça, estar, quem sabe, honrado por Deus, primeiro você tem que começar nos primeiros passos. Mas agora Ezequiel já está num outro nível. Olha a dimensão que ele se encontrava agora. Profetizando ao Espírito: Espírito, voltem agora esses corpos. E agora a vida voltou àquele vale, aleluia. Deus trouxe vida ao vale da morte, aleluia. O que isso que nos remete nos dias de hoje? Que nós temos sempre que estar buscando o Espírito sobre a nossa vida. Porque apenas estar em pé, apenas estar na igreja, apenas tendo carne nos nossos ossos, isso não quer dizer que tem vida. Para ter vida tem que ter o Espírito. É o Espírito que vivifica, aleluia. A Bíblia diz que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. É o Espírito que traz vida para o homem e a mulher de Deus. Sem o Espírito, sem buscar o Espírito, você pode fazer estudo bíblico, você pode fazer culto de louvor, você pode fazer o que você quiser dentro da igreja. Mas se o povo não vier buscar o Espírito, infelizmente vem a óbito. Quantas pessoas que já entraram, já saíram de uma igreja, que vão para um lugar e não conseguem permanecer, porque não busca o Espírito. Quando não tem vida, quando está doente, quando está fraco, qualquer ocasião leva ele à morte espiritual. É o Espírito que traz vida, aleluia.
Se coloque em pé em nome de Jesus. Glórias a Deus. Trazendo vida ao vale da morte. Deus transformou um vale de ossos secos, sem vida, a um grande exército de Deus. Olha o que diz o verso de número 10. Profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um grande exército em extremo. Olha o que Deus está falando aqui. O que antes era um grande vale de ossos secos, agora é um grande exército em extremo, aleluia. Quando o Espírito entra dentro da igreja, quando o Espírito entra na vida de uma pessoa, tudo que era morto ganha vida, aleluia. Tudo que estava enterrado ressuscita para a glória de Deus. Tudo que estava arquivado, ele é tirado de fora da gaveta e os projetos são concluídos para a glória do nome do Senhor, aleluia. A busca pelo Espírito tem que ser de todos. Não cabe apenas a liderança, não cabe apenas aquele que tem um cargo, apenas aquele que tem um ministério. Aquele que não busca o Espírito, ele acaba num vale de ossos secos, aleluia. Mas nessa noite, você foi chamado como um profeta de Deus, para profetizar sobre o vale de ossos secos, aleluia. Porque Deus quer trazer vida, aleluia, quer formar um grande exército em extremo, aleluia. Vamos orar. Pai Celestial, no nome do Teu Filho Jesus, ó Deus, nesta noite em que muitos, meu Senhor, não puderam estar na igreja, o Teu exército compareceu. Somente os soldados, os guerreiros, somente, meu Deus, aqueles que precisavam, Pai, ouvir a Tua voz, vieram a este lugar nesta noite, para receber, ó Pai, uma palavra de avivamento na sua vida, uma palavra, meu Deus, de busca incessante e constante, pelo Espírito que traz vida sobre nós. E nós queremos, Senhor, como profetas do Senhor nesta noite, nós queremos profetizar, ó Pai, que o Senhor está levantando um grande exército em extremo, aleluia. O Senhor quer ressuscitar um grande exército, Pai, de pessoas que estavam, ó Deus, como aquele vale, como aqueles ossos, Pai, que estavam sem vida, que estavam destruídos, que estavam fadados, Senhor, à morte, ao fracasso. O Senhor está trazendo vida novamente. O Teu Espírito Santo, quando Ele entrar, meu Pai, Ele vai trazer de novo, Senhor, a coragem, vai trazer de novo a ousadia, vai trazer de novo o ânimo, vai te trazer, meu Deus, a força necessária, meu Deus, para ser um soldado deste exército do Jesus Cristo vivo nesta terra. Por isso, Senhor, derrama do Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos do Teu Espírito, para que haja em nós vida, para que haja, Senhor, em nós, Pai, o fôlego da vida, que emana do Senhor, Pai, para todo aquele que busca e que crê no Senhor, ó Deus amado. Nesta noite, ó Deus amado, Deus querido, venha com Teu Espírito sobre nós, Pai. Aqui estamos na função de profetas, Pai, profetizando sobre a nossa casa, profetizando sobre a igreja, profetizando sobre esta cidade. Venha, Espírito de Deus, traga vida àqueles ossos que estavam mortos, aleluia. Louvado seja Deus. Desce, Espírito de Deus, sobre este grande vale, desce sobre, Senhor, este grande cemitério de pessoas, Pai, que estão hoje, como aqueles ossos, Pai, estão mortas, estão sem vida, estão sem ânimo, estão sem coragem, estão sem força, mas o Teu Espírito vai trazer de volta, Pai, tudo aquilo que foi levado, vai trazer vida, vai trazer força, vai trazer coragem, vai trazer
trazer ousadia, vai trazer ânimo, em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos em nome de Jesus, Pai. Suscita desta nação um grande exército em extremo. Visita as penitenciárias, Pai. Existe um grande vale de ossos secos naquele lugar. Pessoas que já tiveram vida, que hoje estão, Pai, como mortas naquele lugar. Suscita dali um grande exército, ó Deus, desta cidade, Pai, destas esquinas, destas ruas, ó Pai, destas boates, ó Deus. Quantas pessoas hoje, Pai, que já tiveram vida no passado, mas hoje estão mortas. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vai suscitar um grande exército do Senhor nesta cidade, e o Senhor vai usar, Pai, estes profetas que estão aqui para profetizar que o Senhor, alabaixo e candor, que está trazendo vida, o teu Espírito Santo está trazendo vida sobre este grande vale de ossos secos, aleluia. E o Senhor vai formar um grande exército nesta terra. Eu profetizo, Senhor, todos os projetos que estavam mortos, todas as causas impossíveis que estavam como aqueles ossos secos, nesta noite, traga vida no meio do vale da sombra da morte, em nome do teu Filho Jesus. Traga vida e vida abundante, ó Deus amado, para a glória do teu santo nome é que nós oramos e nós profetizamos em nome de Jesus de Nazaré. E aquele que é profeta de Deus diz amém, Jesus. Glória a Deus. Se você é profeta e crê nesta palavra, aplauda Jesus, aleluia.